Bom dia, viajantes multiversais. Aqui quem fala com vocês é Arthur. E como prometido no vídeo passado de X-Tale, eu vou meio que falar sobre todos. X-Tale, The Truce, Underverse. É, eu acho que. Eu acho que a outra parte de X-Tale, né? Que é meio que as entradas de X-Tale e tal. Mas para chegarmos a Underverse, primeiro temos que fazer outro, né? O The Truth, que canonicamente se passa antes de X-Tale. Porém, eu fiz o de X-Tale primeiro, sem querer, então eu vou fazer o de The Truth. Bom, eu expliquei no vídeo passado o que era Undertale e o que era Mao. Porém, agora eu vou ter que explicar dois personagens que são literalmente, bom, os únicos personagens que aparecem nesse episódio, tirando a Corey Fisk, mas ela é meio que tipo uma observadora multiversal, sabe? Ela é oni, onisciente, eu acho. É, isso daí. E, bom, os personagens são o Inky e o Will. Ambos variações do Sans, porque o Sans é o personagem que literalmente é o protagonista dos multiversos. Não é o Frisk, por algum motivo. Mas o Inky e o Sans. Inky é basicamente o protetor das AUs. Ele gosta de criar e espalhar criatividade entre os outros. Ele é basicamente um criador e o guardião. Já o Error é o oposto. Ele odeia as AUs porque ele acha que não tá certo, que todos são anomalias. E então ele é basicamente o ser da destruição. Ele destrói as AUs. E o Inky tenta proteger elas. Ou seja, os dois estão numa luta frequente para ver quem vai conseguir o objetivo do multiverso, né? Que o Inky criar multiversos desenfreados sem parar para suprir a ambição dele e o erro é destruir tudo e deixar apenas o Undertale original, que é o único que ele acha que deveria ser o certo. E bom, chegando nesse ponto agora, eu não vou falar a origem dos dois, é óbvio, eu vou deixar isso para um outro vídeo, eu acho. E bom, agora vamos começar. Aparentemente, tu já inicia com tudo doido. O Error tá com uma linha na mão que tá conectado a todos os universos. E ele pode simplesmente puxar aquela linha que ele vai destruir tudo. E o Ink parece não conseguir fazer muita coisa. Então, depois de uma conversa, um discurso muito doido do Error, ele puxa a linha. E os universos foram destruídos nos primeiros 20 minutos de vídeo. Não, os primeiros 10 minutos de vídeo. 5 provavelmente. Então, como é que isso funciona? Bom, o Inky começa a chorar porque, óbvio, ele lutou tanto por aquilo e adorava aquilo. Tipo, era a única coisa que ele amava fazer. E agora tá tudo destruído. Mas não é bem assim. Na verdade, todas aquelas folhas foram papéis que o Inky espalhou pelo multiverso por erro achar que eram os universos alternativos, quando na verdade não são folhas em branco que o Ink tinha espalhado por ali. Sim, na Rascunhosfera os universos são separados por folhas. Folhas em branco, na maioria das vezes. Tem algumas exceções, como X-Tale, mas... não vem ao caso. E, bom... É, depois que o Ink literalmente fala pro Error que na verdade ele não tinha destruído nada e que só tinha limpado aquela bagunça, ele meio que entra em colapso, vocês sabem, o erro ele tá no nome. Ele é um Sans corrompido, então ele deu erro. E ele ficou um bom tempo corrompido, enquanto o Ink tava gargalhando do lado dele, dando muita risada. Ele virou Coringa. Bom, depois disso, depois de muito tempo, o Ink ele decide tentar fazer um vestido rosa no Error, já que ele tá em êxtase ainda, e ir embora. Só que nessa é, o Error ele é meio que, como, eu esqueci o nome daquilo, mas ele não gosta que toquem nele, ele não gosta de toque físico, ele odeia.
é uma fobia. Ele tem fobia de toque físico. Ele não suporta que toquem nele. Então, ele meio que fica muito bravo com o Ink, tipo, muito mesmo. E ele literalmente chama o Ink pro X1. E os dois literalmente vão começar a lutar. Só que quando qualquer um dos dois vai acertar o primeiro golpe, antes deles sequer conseguirem fazer isso, bom, eles são teleportados para algum outro lugar. E a Corey Fisk que estava observando, ela também não entende nada. Então, não foi ela que teleportou eles. Isso é óbvio. Eles foram para lá sozinhos ou por algo maior do multiverso. E eu não sei o que é. Então, bom, Error vê que tá literalmente na frente do Ink numa pedra, num oceano infinito. E ele tenta usar as linhas para acabar com o Ink, mas ele não consegue usar as linhas, nem os blasters, nem os ossos. Ele basicamente não consegue usar os poderes. E o Ink vendo isso, ele toma vantagem e fala que tá indo embora, mas ele tá sem o pincel. É, o Ink tá sem o pincel, ele não pode ir embora. Meio que tem uma cena no The Vest que ele usa os poderes distintos a seu pincel, mas isso não vem ao caso, já que ele só consegue dar os portais com o pincel. Então, a gente deixa isso de lado. E os dois se veem presos num lugar completamente vazio, onde tudo que ele tem é uma pedra boiando no oceano. É, ele tá boiando no oceano, literalmente. Não tem nada em cima, nada embaixo e nada dos lados. É só uma pedra. Em que o Error então. O Ink e o Error então se veem presos um com os outros, literalmente as pessoas que ele mais odeiam. Eles se odeiam. E depois de um tempinho, o Ink começa a ficar louco, porque ele odeia lugares vazios, como eu falei. Ele odeia ficar em lugares vazios ou sem nada, sem falta de criatividade. É alguma coisa assim. Então ele começa a ter um surto de ansiedade, onde ele tá batendo o lápis no chão para sempre. E o Error, muito bravo com o Ink, pega o lápis dele e fala: Essa parte aqui é minha, essa parte da pedra é sua. E o Ink, como um ótimo ouvinte que ele ignora o Error e começa a desenhar na pedra. Mais um tempinho se passa e o Error, os dois já estão loucos. O Error literalmente tenta afogar o Ink. Ele taca o Ink na água e quer a pedra só pra ele agora. Mas ao que parece, se um dos dois cair na água, eles voltam. Então, muito mais tempo depois, eles começam a discutir sobre o que é culpa de quem, sobre quem chegou primeiro, o que o multiverso era quando só tinha um dos dois e tal, antes do erro chegar. Basicamente eles têm um desentendimento de objetivos, afinal ambos são diversos. Os objetivos deles são literalmente contrários. Um quer manter o multiverso a salvo e o outro quer a destruição dele. Então, faz até sentido eles se odiarem e brigarem toda hora. Bom, depois dessa briga, entre aspas, os dois começam a conversar e talvez até se entender, já que o erro só quer sair dali, literalmente, mas depois que eles se entendem, dois portais se abrem e esses portais, na verdade, são o mundo de cada um. Basicamente criaram Inktail e Errortail para um dos dois, mas parece que, basicamente os dois têm universos próprios. Acho que não vamos ter nada do Ink, mas talvez do Error, talvez. E bom, depois que os dois têm aquele negócio lá, eles vão pro multiverso um do outro, o Ink vai sair do universo dele e voltar pra Rascunhosfera, afinal ele é o guardião de lá e ele gosta de ficar de lá, ajudar a criar universos, ver os universos, é curioso. E o erro da gente não sabe, só mostra o Ink. Mas quando o Ink tenta voltar pra Rascunhosfera, ele volta para aquele lugar do início que ele estava preso com o erro. E ele não consegue sair,
todo portal que ele abre ou é pro universo dele ou é para aquele lugar. Mas, pelo menos agora ele consegue usar o pincel dele naquele mundo. E o erro também aparece lá, mas a gente descobre que o erro tinha voltado há muito tempo atrás. Provavelmente ele apagou o próprio universo, eu não duvido muito, mas. É, eu não duvido que ele faria isso. Bom, quando o Ink pergunta do universo dele, algo que me deixou muito curioso é que o Igor falou que seria spoiler. Talvez Jael Penalosa esteja preparando algo envolvendo o erro pra nós. Ou seja algo das comics, não sei. Eu não li. Mas, bom. Uma coisa que eu esqueci de avisar é que The Truth também foi feito por Jael e dublado pelo Pedrox. O Pedrox. O Pedrox é incrível, não tem como. Então, nessa de. Nessa, o Error percebe que também consegue usar as linhas dele agora, coisa que ele não conseguia fazer, ele recuperou os poderes. Então, ele prende o Ink e fala que enquanto o Ink estava fora, ele destruiu a Rascunhosfera. Ele basicamente mente pro Ink e fala que ele não consegue se teleportar para a Rascunhosfera, porque a Rascunhosfera foi destruída. É. Então, o Ink obviamente não cai nessa, porque ele tem um poder apelão de sentir, sentir os sentimentos de todos. E uma coisa que eu esqueci de relevar naquele bagulho é que na água da pedra dava pra ver os universos alternativos, dava pra basicamente ver a rascunhosfera. E, e tava tudo lá, tava todos os universos, só que no momento que eles estavam presos, bem, tipo, bem antes dos universos deles serem criados, eles estavam presos lá. E quando eles olham pra água, parece que os universos começam a se destruir. Óbvio, não todos, isso é claro, porque senão o erro teria ganhado já. Mas eles começam a se autodestruir, porque os criadores estão com ódio e tristeza de seus próprios universos. Eles se sentem insuficientes, sentem que tudo que eles criam é um lixo, tudo que eles fazem é um lixo também, que eles não têm criatividade. Basicamente, qualquer pensamento negativo que você conseguir pensar. E o Ink, ele sente isso, ele fica triste com isso, porque ele não quer isso. Ele quer os criadores criando com criatividade e tudo, sendo felizes com suas próprias criações. E é o que parece, metade de todo o multiverso foi apagado, enquanto a outra metade tem vários universos. Então, por que lutar para o que pode se equilibrar sozinho? Então eles percebem que na verdade o multiverso não, eles não fazem diferença. Estando lá ou não, o multiverso vai continuar sendo a mesma coisa. E não há nada que os dois possam fazer, a não ser adiantar o fim de tudo. O Ink, ele pode adiantar a criação e adiar a destruição. E o Error pode adiantar a destruição e adiar a criação. Mas eles não podem impedir nada, porque tudo se mantém em equilíbrio sozinho. E é óbvio que o Ink fica muito abalado com isso. E o Error também. O Error começa a soltar um papo filosófico de que basicamente o multiverso se resumiu contra eles. Metade do desejado nada do Error e metade das anomalias do Ink. Eu vou chamar de anomalias, é legal. E metade das desejadas anomalias criadas do Ink. Então, parece que é um paz, e aí tem aquela conversa, discussão, universo, blá blá blá, e eles voltam, os dois estão com os poderes de novo, e meio que o Ink não cai na do Error, eles começam a discutir de novo, é, de novo. E, bom, depois de muito tempo, o Error ele meio que começa a não entender o lado do Ink, mas simpatizar é uma palavra muito forte, basicamente dar uma trégua com o Ink. Por isso The Truth, que piada incrível. E basicamente depois disso, quando eles apertam a mão e entendem o lado um do outro, na verdade é mentira, eles não entenderam, mas o multiverso meio que joga eles de volta na rascunhosfera.
O que é uma grande vantagem pro Error e uma desvantagem pro Ink, já que agora que o Error foi pra Rascunhosfera, ele sabe o ponto de acesso da Rascunhosfera, ele sabe o código da Rascunhosfera, então ele pode sair e voltar a hora que ele quiser. Coisa que o Ink tinha conseguido não fazer, né? Tipo, afinal o Error não sabia onde era a Rascunhosfera. Então ele não podia destruir a Rascunhosfera em si. Ele ia destruindo os universos por universo, só viajando por códigos mesmo, com códigos aleatórios. Mas agora que ele sabia onde era o centro do multiverso, era um grande perigo pro Link. E é óbvio que como nosso amiguinho Error estava mentindo, a primeira coisa que ele faz é tentar sair para destruir algum universo. Mas o Wink impede e a gente vê um lado um pouquinho sombrio do Ink, mas isso não vem ao caso. E bom, depois de muita blá blá blá, choro, 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 eles finalmente fazem o acordo. Ai meu Deus, todos no cinema. O no... ele falou de Truce, todos no cinema. Bom, eles fazem um acordo. E o acordo é basicamente sem mais criação, sem mais destruição. Pra você que não entendeu, basicamente, se o Ink não criar algo novo, o Error não pode destruir, e vice-versa. Se o Error não destruir algo, o Ink não pode criar algo. Mas isso se dá só em multiverso. Só na Rascunhosfera. Tanto que o Error logo depois disso fala que pro Ink que vai destruir a linha do tempo ômega. Que não, o acordo dele afinal é com o Ink e não com a Core Frisk. Então, ele não sabe onde fica. Ele não sabe onde fica a linha do tempo ômega, mas isso não vem ao caso. E bom, depois que eles fazem o acordo, a gente percebe que o Ink não tá muito bem com esse acordo, afinal, ele não quer só simplesmente não ter importância lá. Ele quer ser alguém, ele quer fazer algo, ele quer basicamente ser reconhecido pelo que ele faz. Mas isso não é o caso, porque ele não pode mais fazer o que ele fazia de melhor. Então, qual é o sentido? Depois, no tanto desses universos sozinhos, sem nem a ajuda de ninguém, o universo parece se autodestruir. Um universo que o Ink nunca tinha prestado atenção. Talvez porque ele era vazio. Bem vazio. Mas o Ink, ele sente esse universo se destruindo. E bom, o acordo era que ele não podia criar algo, mas não que ele não podia impedir a destruição de algo. Então, nessa ele entra em X-Tale, sim, é o universo de X-Tale. Mas não do jeito que a gente conhecia, e sim, lá só tinha o X-Gaster, o X-Carry e o X-Frisk. X-Frisk e o X-Carry eram só crianças bobas, e o X-Gaster era apenas um cara que não sabia o que fazer com o botão de sobrescrever. Ele tinha o poder nas mãos, mas ele achava que não merecia aquele poder, porque ele não era capaz de criar algo. Ele não era capaz de ter a criatividade para criar algo. E como vocês sabem, nosso maninho Ink é o melhor nisso. Então ele ajudou o X-Caster. Talvez isso tenha a ver com. Talvez ele tenha rompido um pouco o acordo com o Error. E eu até entendo o Error nisso, porque era tipo para basicamente deixar o multiverso se decidir sozinho. Se algo fosse se apagar, que se apagasse. E se algo fosse criado, que criasse. Então, eu até entendo o erro. Mas eu ainda sou a favor do Ink. Me julguem. Mas o Ink, ele não deixa, obviamente, o X-Gaster se autodestruir. Afinal, ele não aguenta mais ver os universos destruídos. Então, o que ele faz não tá na cara. Ele ajuda o X-Gaster, ele dá criatividade pro X-Gaster e depois disso, bom, o resto é história. Afinal, se você quiser ver tudo assim, entender realmente, eu recomendo que você vá assistir o original, que é o do Jael. Da Jael, né? Foi mal. Só que se você é como eu, que prefere assistir as coisas dubladinho na sua língua, óbvio, quem não gosta, vai assistir o episódio do Pedrox.
Só pesquisar Detruce, provavelmente vai aparecer do Jael, mas a da Jael, meu Deus, provavelmente vai aparecer a da Jael Penazola. E do lado, provavelmente vai ter o do Pedrox, dubladinho pra você assistir, se você quiser. Então é só ir lá assistir pra você entender melhor. Eu recomendo que você faça isso com X-Tale também, porque a experiência é muito boa. E é isso. O próximo a seguir é Underverse. Se preparem, porque a Guerra Multiversal do Sans vai ser uma longa história. Paralelepípedo.